Olá, meus amigos, gostaria aqui de fazer algum esclarecimento a vocês, mediante a nossa nova fase, que é a fase 3, a fase amarela, que o município de Olímpia se encontra. Até então, foram muitos sacrifícios para chegar até essa fase. E para nós avançarmos para a próxima fase, que é a fase 4, nós precisamos cada vez mais do apoio de toda a população. O prefeito municipal tem tomado todas as medidas com consciência e sabedoria para nós chegarmos até aqui. E foi com a junção de todas as forças que nós tivemos esse avanço. E para dar continuidade a isso, vamos continuar de forma consciente, usando máscara e o isolamento social. É importante para que dessa forma nós avance e até chegar ao ponto de ter total liberação e assim voltar à autonomia do município. Para isso, o infectologista Dr. Silvio vai estar falando mais esclarecimentos para vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Silvio, eu sou infectologista da Prefeitura Municipal de Olímpia e eu gostaria de falar com a população algumas informações sobre a Covid-19. Bom, em primeiro lugar, existe dúvida em relação aos sintomas que a Covid-19 causa. Primeiramente, quando a pessoa entra em contato com o vírus, ele tem um período de incubação. O que é isso? É o tempo entre quando a pessoa entra em contato e desenvolve os primeiros sintomas. Isso demora em torno de 5 dias, tá? Para a maioria dos pacientes. E quando esses sintomas começam, então geralmente a pessoa começa a apresentar tosse, febre, né? Sendo que a febre é o sintoma mais comum, em mais de 80% dos pacientes, e a tosse é o segundo sintoma, em torno de 70% dos pacientes apresentam tosse. Então, os sintomas mais comuns são febre e tosse. Existem outros sintomas, a pessoa pode ter coriza, né? Que seria a congestão nasal, ela pode ter dor de garganta, ela pode ter dores musculares, ela pode ter dor de cabeça, tá? Mas os sintomas mais comuns são, sem dúvida, a febre e a tosse. Alguns pacientes podem apresentar uma diminuição do olfato, uma diminuição do paladar. Isso também foi descrito que alguns pacientes podem apresentar. Uma minoria de pacientes, né, em torno de 5%, vai precisar ser hospitalizado em UTI. E de 15% a 20% pode necessitar de uma internação na enfermaria, onde a pessoa recebe somente o oxigênio por catéter nasal. Desses pacientes que vão para a UTI, alguns deles precisam, infelizmente, de ventilação mecânica, de serem entubados e colocados no respirador. Daí a importância, né, do isolamento, do distanciamento social, do uso das máscaras por toda a população, né? Essa máscara ela deve cobrir a metade do nariz e ir até a parte inferior do queixo, né? Sempre antes de colocar a máscara, higienizar as mãos com álcool em gel ou lavar as mãos com água e sabão. Evitar tocar na parte anterior da máscara, sempre tocar pelas alças, né, ou pelas cordinhas, tá? E sempre, então, antes de colocar e após retirar, higienizar as mãos ou com água e sabão ou com o álcool em gel. Com relação, então, aos sintomas, muitas pessoas perguntam se pode ser confundida com uma gripe, com um resfriado comum, e eventualmente pode. São doenças que os sintomas, às vezes, são parecidos, né? Mas o que pode acontecer? A pessoa que apresenta falta de ar, que é um dos sintomas que pode acontecer, ela deve procurar atendimento médico. Então, qual que é a orientação do Ministério da Saúde desde o começo? Se a pessoa tem sintomas gripais leves, fique em casa, né, em isolamento. Se a pessoa tem febre e tosse, ela deve procurar o atendimento médico ou no centro de saúde ou no consultório do seu médico de confiança. Se a pessoa apresentar febre, tosse e falta de ar, aí sim ela deve procurar o UPA, o pronto atendimento, o pronto socorro, tá? Então, se a pessoa tiver dúvida, ela pode ligar para a unidade básica de saúde, né? Ou pode entrar em contato com o clínico da família para saber se tem necessidade ou não de realizar algum exame diagnóstico. Muitas pessoas têm dúvida também com relação aos exames para o Covid-19. Na verdade, existem dois exames principais, né? A doutora Elaine já havia falado no último vídeo, que é o SUAB, é como se fosse um cotonete
que é introduzido nas narinas da pessoa e na orofaringe, tá? Esse SWAB, ele é chamado de PCR, reação em cadeia de polimerase em tempo real, ele detecta o material genético do vírus. Ele deve ser colhido preferencialmente até o 7º dia dos sintomas. Todos os pacientes podem colher esse PCR? Não. Geralmente só os pacientes que são hospitalizados, né? Ou os profissionais de saúde, tá? Que colhem esse PCR. Após o 8º dia, você pode fazer o teste sorológico, né? O exame de sangue, ou o teste rápido, onde faz uma pequena incisão no dedo, né? E goteja o sangue e faz análise então dos anticorpos IgG ou IgM. Esses exames sorológicos ou teste rápido devem ser feitos após o 8º dia e preferencialmente até depois do 10º dia, até melhor, porque a sensibilidade deles é maior, tá? A população tem muita dúvida em relação se deve ou não fazer o diagnóstico. No caso, se tiver dúvida, eu oriento a procurar um médico, a unidade básica de saúde, para que se esclareça sobre a necessidade ou não de fazer o teste, tá ok? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.